E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que saibamos amar a tudo e a todos em todos os momentos. Que o amor se multiplique, independente da dimensão. Que saibamos amar a tudo e a todos em todos os momentos. Que o amor se multiplique, independente da dimensão. Que saibamos amar a tudo e a todos em todos os momentos. Que o amor se multiplique, independente da dimensão. Esse mantra veio na casa para que, quanto mais a gente repetir este mantra, mais a gente tem aceitação quando as pessoas que a gente ama partem para outra dimensão. A gente tem mais aceitação, mais amor, tanto que diz no próprio mantra que o amor se multiplique, independente da dimensão. E nessa casa, por ser uma casa espírita, aonde a gente sabe que a gente é um corpo, um espírito com um corpo, e que trata-se na casa espírita a alma, o nosso espírito. Então, aqui é o lugar da gente falar um mantra desta grandeza que veio nesta casa, do qual a gente é muito grato, porque acalmou, silenciou muito aquela não aceitação, acalmou, fez com que muitos aceitassem o desencarne e também as pessoas que aqui ficaram também aceitando a partida daquelas pessoas que amam. E nós somos sim um espírito com um corpo neste planeta. E aos poucos vamos nos dando conta de que temos que cuidar muito desse nosso espírito, desta nossa alma, para que quando estamos bem espiritualmente, o nosso corpo também fica bem de saúde. E já estamos entendendo isso. Também a ciência já está entendendo isso. Irá se falar muito sobre isso, mas nós na Casa Espírita repetimos muito de que temos que cuidar do espírito para que o nosso corpo físico fique bem. E o médico, a ciência, enfim, repete muito que temos que cuidar do corpo para que nós fique bem. E assim vamos, já há uma vida, né? Ouvindo isso, vendo isso, todos que por aqui passaram ouviram muito disso. Mas, primeiramente, tudo começa no nosso espírito. Tudo começa na nossa alma. Quando nós estamos bem espiritualmente, estamos bem no nosso ser, estamos bem no nosso corpo. Logo, está tudo bem. Nada de ruim nos abala, não que não nos aconteça, pode até acontecer, mas nós permanecemos forte na fé, na luz e forte espiritualmente. Quando não estamos tão bem espiritualmente, qualquer coisinha nos abala, dores parecem serem muito mais fortes, a nossa vibração baixa, logo a nossa imunidade também, quanta coisa acontece por aí, né? Então, numa casa espírita, onde trata o espiritual, onde tratamos a nossa parte espiritual, da qual é falado, que a nossa espiritualidade, ela existe independente de nós ter religião ou não.
A nossa espiritualidade, ela existe independente de nós acreditar ou não. E temos sinais disso, não só essa parte da qual falei, que quando não estamos bem espiritualmente, o nosso corpo também não fica bem. Mas temos outros sinais. Quando dormimos, muitas vezes deitamos bem e acordamos muito mal. Ou do contrário, deitamos mal e acordamos muito bem. Isso quer dizer, temos sonhos, isso quer dizer que quando nós dormimos, saímos do nosso corpo e vamos aonde nós ficamos ligados durante o dia. Ou seja, aonde a nossa preocupação maior nos tirou o tempo durante o dia. À noite, quando dormimos, deixamos nosso corpo dormindo e o nosso espírito, a nossa alma sai do corpo. Por isso, lembramos dos sonhos, lembramos das pessoas, de lugares, outros não lembram. Isso é um sinal de que somos realmente um espírito com um corpo. E que somos conectados a esse corpo até o dia que nos for permitido, até o dia em que nós temos vida aqui. E isso tudo é muito bonito quando olhamos divinamente para isso. E quando entendemos que, nós acredite ou não, existe uma força que nos sustenta e que nos deixa conectado a este corpo. É muito divino isso. E quando nós sabemos, então, que depende de nós para estar bem, mais divino é. Pois nos traz muitos motivos para que nós queiramos estar bem em nós. E quando nós passamos a sentir a energia de amor em nós, que desenvolvemos esse amor divino que todos nós temos, sentimos que em certos momentos há uma energia muito mais forte do que aquela que nós sentimos a todo minuto. E que em certos momentos de emoção ela aflora. E ela toma força sobre nós. E uma força gigante que nos incentiva a querer mais disso, a querer nos sentir melhor ainda. E logo entendemos que é sentindo esse amor divino que nos sentimos bem assim. E aí, então, temos a certeza de que é o amor que cura. É o amor que cura. E logo, então, nos damos conta de que muito vivemos sem ter esta consciência, mas que amávamos muito as pessoas que nos rodeavam. Amávamos as pessoas que passaram por nós. Tanto que, quando vimos alguém que há muitos anos nós não víamos, a gente sente uma gratidão. A gente sente um amor divino muito forte. A gente sente um bem-estar, digamos. A gente sente a força de Deus, porque entendemos, sentimos até que parece que foi um encontro provocado. E podem ter certeza que foi sim, naquela hora e naquele momento. E como esse encontro foi provocado? Conforme nós nos elevamos. Conforme nós nos elevamos, é como se nós fosse aprendendo lições, como se nós fosse passando de ano. Cada etapa dessa lição aprendida nos traz vibração, energia, cria em nós uma vibração diferente, da qual, quando atraímos o semelhante, atraímos para nós, então, aqueles que estão na mesma vibração que nós. E aí
é tão bom o reencontro com alguém de infância, com alguém que estudamos junto, com aqueles dos quais amamos muito e que são de sangue, como diz, que são família. Nos sentimos grandiosos em amor quando temos esses encontros gratificantes. E todos têm, todos nós temos. Pois é tão bom ver alguém que foi muito importante para nós. É tão bom encontrar alguém, falar com alguém que nos fez tanto bem. É tão bom ver alguém que um dia nos auxiliou e que encontramos e ela está muito melhor do que quando a gente teve o primeiro contato. Porque nós, seres humanos, nos sentimos bem quando aqueles que amamos estão bem, independente de eles estarem ainda com um corpo, encarnados aqui como nós, ou que eles sejam um espírito. Numa casa espírita é muito normal as pessoas perguntarem, quererem saber daquele ente querido que partiu se está bem ou não. Por quê? Porque quando sabemos que aquela pessoa que a gente ama, porque a pessoa pode partir, morrer, desencarnar, independente de como nós queira explicar, falar, a distância ou a dimensão não muda o que sentimos. Só reforça. E às vezes achamos que é uma saudade. Pode ser que seja uma saudade. Mas eu entendo, eu que aqui vos falo, entendo que é uma gratidão. É uma gratidão muito grande. Uma gratidão muito forte. E que como nós não conseguimos identificar ou não estávamos habituados a sentir essa gratidão, então parece de ser uma saudade sem fim. Pois eu, para mim, ainda eu quero dizer que é uma gratidão imensa, que é uma gratidão eterna, que é de dimensão para dimensão, que é o amor que se multiplica independente da dimensão. E é por isso que nós nos sentimos bem quando sabemos que uma alma que desencarnou, que um espírito que partiu, está bem e que vem nos ver. Basta que nós sonhe um sonho e que nesse sonho nós tenhamos um encontro aonde matamos a saudade. E a gente tem. Eu que vos falo, há uns anos atrás, tinha uma pessoa que eu amava muito, que era minha madrinha, e é minha madrinha, né? E aí ela desencarnou. E eu não pude ver, porque não era aqui, era em outra cidade e tal. Mas eu fiquei sabendo. E passou-se uns meses, eu tive um sonho com ela. Aonde tinha várias mulheres sentadas em um banco. E eu cheguei e entrei, era uma sala de espera. E eu cheguei e entrei e olhei para ela. Eu quis reconhecer. E ela foi e falou comigo. E nisso ela levantou e veio e me deu um abraço. Gente, eu fiquei com a sensação daquele abraço por uma semana. E uma alegria no meu ser tão grande, mas tão grande, que é inexplicável. Com palavras não se explica a grandeza daquele abraço. São essas experiências que todos nós temos. Cada um de nós tem a sua. Eu aqui vos falo pela oportunidade que tenho. Mas eu sei que se eu parasse para conversar com qualquer um de vocês, com um de vocês aqui, vocês também me relatariam experiências assim. E eu repito de novo, isso
é a gratidão mais imensa que alguém pode sentir. A gratidão pelo encontro com a outra pessoa, que já não está mais na mesma dimensão. É uma gratidão eterna que vai de uma dimensão para outra. É o amor divino que todos nós sentimos um pelo outro. E que muitas vezes não conseguimos deixar desabrochar em nós esse amor divino. E ficamos muito sérios, correndo para cá, para lá, resolvendo coisas que também têm que ser resolvido. Mas lembrem que Jesus disse: só entrará no reino do céu quem tiver o espírito de criança também. E hoje veio para mim que a gente deve sorrir mais. A gente deve dançar, a gente deve cantar, a gente deve sorrir, a gente deve abraçar mais, a gente deve beijar mais, falar mais palavras doces, ser mais suave. A gente deve também se gostar mais. E a gente deve se dar sempre um passe de amor em nós. Na semana que passou, eu recebi uma mensagem que alguém postou nos grupos de estudos que temos da casa, que falava sobre o banho, que o banho é um passe que nos damos. E eu parei para pensar e vi que realmente o banho é um passe que nós nos damos. Um passe de limpeza e que nós damos diariamente. E aí eu comecei a pensar como eu devia melhorar o meu banho. E eu vi que eu tinha que lavar a sola do meu pé, para que o meu passe, o meu banho fosse completo. Poucos de nós lembram de lavar a sola do pé. E o nosso pé, a nossa planta do pé, ela fica o tempo todo, pisa aqui, pisa ali, pisa na energia boa, pisa na energia não tão boa. Mas se quando nós tomar o banho, nós também lavar a sola do pé. Nós vamos estar fazendo uma ginástica, principalmente nós que já passamos dos 50, assim, está um pouco meio rígida as articulações, mas é divino. Quero dizer para vocês que é relaxante e é realmente um passe energético que nós damos, de muito amor. E quanto mais nós fizermos isso, mais desabrocha em nós o amor divino. E esse amor divino faz com que nós vejamos nas pessoas e reconheça nelas o amor divino delas. Porque o amor só é reconhecido pelo coração dos amorosos. Não é pelo coração dos amargurados. Os amargurados reconhecerão a amargura dos corações e não a doçura dos corações. Quanto mais nós ser doce com nós mesmos, mais nós seremos para com aqueles que nos rodeiam, sem se esforçar. Isso é automático, porque a nossa vibração, o nosso campo energético, ele expande. E ele expande o que nós sente. E quando nós se fecha, ele diminui, porque nós se fecha para dentro de nós. Mas se nós deixarmos desabrochar em nós este amor divino, expande este campo. Há pessoas que o campo energético delas não cabe dentro desta sala, de tão grande que é, aqui, agora, nesse momento. E esse campo energético é a luz que tanto falam. Uns é luz azul, que
são os adultos índigos, como eu, tem vidente aqui, vê? Outros é dourada, outros é laranja, e aqueles que estão amando é rosa. É as cores do arco-íris que transmutam em nós e dissolvem aquilo que nem devemos falar, que seriam as negatividades. E quando nós se fortalece nisso tudo, tomamos posse de nós. E nós gostamos muito de controlar a situação, né? Mas ao mesmo tempo que nós quer controlar, nós quer ser livre. E nós só somos livres quando desabrochamos em nós, como a Mãe Natureza, todo o bem e todo o amor divino que está em nós. Que é grandioso. Deus é perfeito na sua criação. E Ele nunca abandona nós. Nós que às vezes nos abandonamos porque erramos, nos julgamos, nos criticamos. Nós nos abandonamos. E quando nós nos abandonamos, também abandonamos aquelas outras pessoas que às vezes não fazem aquilo que nós gostaríamos, o que esperávamos delas. Pois não devemos esperar nada de ninguém. Nós devemos simplesmente fazer aquilo que nós achamos que é o melhor. Aquilo que pensamos que é bom para nós. Que o resto vem, pois se a sua cura é a minha cura, e a minha cura é a sua cura, a minha alegria é a sua alegria, a minha felicidade é a sua felicidade, que mundo maravilhoso que teremos por aí. E temos nós que não tomamos posse ainda dessa consciência. Mas ela existe. E ela é a consciência leve. E essa consciência faz com que, quando nós dormimos, é como se nós arrumássemos a nossa cama. Quando deitamos para dormir, vamos a lugares divinos, maravilhosos. Vamos a dimensões iluminadas de luz, pois estamos vibrando amor divino, pois estamos expandindo a nossa consciência em amor divino. E é por isso que numa casa espírita tem sempre uma palestra, que é para que abra nossa consciência para a nossa reforma íntima. E essa reforma íntima faz com que nós nos melhore. E que melhore tudo ao nosso redor. Pois quando estamos bem, tudo fica bem ao nosso redor. Palavras doces trazem pessoas para nós que falam palavras doces. Quando estamos em conflito, atraímos para nós pessoas que estão em conflito. Ah, mas eu não tenho um relacionamento. Quando tive um relacionamento, tal pessoa, isso e aquilo. É o semelhante que você atraiu. Você co-criou isso para você. Você co-cria o pneu que fura você. Traz para você, pela tua vibração, brigas. Você traz para você amor quando você ama. Quando você briga, você traz semelhantes. Quando estamos muito ranzinza, atraímos para nós mais disso. Quando estamos amorosos, trazemos para nós mais disso. E nós, acredite ou não, é assim que é. Estamos nos sentindo saudáveis, mais disso para nós. Não, mas não estou me sentindo muito, não estou gostando dessa dor no meu cabeça, sei lá. Quanto mais nós resistimos,
mais disso. Que simples, que fácil. Difícil é viver tudo isso. É como nós ler o Evangelho, entender a mensagem que era exatamente para nós e não conseguir pôr em prática na nossa vida. Às vezes por resistência, por teimosia. E às vezes de momento, no momento em que lemos, nos surpreendemos. Mas que com o passar dos dias e que enquanto nós não aprendemos o Evangelho, muitas vezes abrimos repetidas vezes a mesma lição, automaticamente nós nos corrige. E quando vimos, estamos expandindo a consciência para aquela situação. E quando nós expandimos a consciência, nós nos superamos. E quando nós nos superamos, aquilo não repete mais. Mas se nós não se supera, nós não abre, não expande essa consciência, mais disso teremos, até aprender a lição. E tem coisas que nós não quer que repete. Nós quer que chegue. Pois então, nós devemos de mudar os nossos hábitos. Muitas vezes, as palavras. Por isso, está sendo muito falado aqui, nessa casa. Das palavras doces, palavras suaves, palavras com o tom de voz macio. Falar as palavras levemente. Muitas vezes falamos as palavras com muita intensidade que materializa na outra pessoa. E aí, às vezes, a gente ouve assim, palavras, às vezes dói mais que um tapa. Essa palavra, pode ter certeza que ela foi com muita força e ela materializou. E numa casa espírita se vê isso nas pessoas. Muitas vezes tem que tirar dos ouvidos delas porque estão cheio de energias materializadas de palavras repetidas que elas ouvem. Deus também deixou isso para nós, que são sinais para que nós cuide tanto do nosso corpo físico, que é essa matéria para enfrentar o nosso dia a dia, quanto do nosso espírito, que é o nosso ser superior, que habita em nós. Muita gratidão por hoje. Muita gratidão a todos vocês pela atenção. Gratidão aos mensageiros protetores que nos inspiram para um aprendizado tão especial. Gratidão pela mensagem, pelas palavras. Tudo que nós já sabemos, mas que é necessário ouvir novamente. Pois somos que nem uma brasinha, muitas vezes precisa que alguém sopre para que a gente reviva de novo, divinamente e positivamente. Saúde e paz para todos. Luz divina, luz de Jesus, nos corações, nas casas, com os bichinhos e também nas situações de vocês. E também, ainda mais, com os familiares, seja encarnados ou desencarnados. Pois quando vamos a uma casa espírita, pensamos que é só nós que vamos nos tratar. Sim, nós também. Mas aqueles que nos rodeiam, sejam encarnados ou desencarnados, todos recebem também a bênção divina, pois quando nós começamos a melhorar, todos que estão ao nosso redor melhoram. E daí às vezes a gente pensa, como está mudada a tal pessoa? Na verdade,
somos nós que mudamos. E quando nós mudamos, tudo muda para melhor ao nosso redor, quando mudamos para melhor. Que assim seja, assim é e assim será.